E a seleção brasileira fez hoje aqui no Gran Hamad Stadium a sua primeira atividade após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, já se preparando, é claro, para a fase de mata-mata, mas antes para o compromisso contra a seleção de Camarões, na última rodada da fase de grupos, para confirmar a primeira colocação do grupo e avançar já como líder para a próxima fase da competição. No gramado, apenas 10 jogadores de linha que atuaram menos de 45 minutos ou não entraram em campo na vitória contra a Suíça. Todos os 11 titulares e também o Rodrigo, que atuou durante 45 minutos no segundo tempo, fizeram um regenerativo na academia. O Alexandro, ele está fora do próximo jogo contra a seleção camaronesa. Ele sentiu um desconforto, teve uma lesão diante do jogo contra a Suíça, não teve condição de permanecer durante 90 minutos, já está vetado para o próximo jogo. Com isso, o Alex Telles será o titular da seleção brasileira nesse jogo que fecha a fase de grupos da nossa seleção. Daqui a pouco a gente vai ouvir as falas do Dr. Rodrigo Lasmar. Em campo, uma atividade leve para os 10 jogadores de linha e também o goleiro Ederson e o goleiro Everton, um coletivo com campo reduzido, movimento e ação para tirar o peso após essa partida contra a equipe da Suíça. Durante o treino, Bruno Guimarães e Pedro sentiram. Pedro, ele sofreu uma entrada mais forte do Antony, inclusive foi marcado pênalti ali no trabalho de campo reduzido, que o Fabinho, inclusive, converteu. O Bruno Guimarães tomou uma bolada no rosto. Foi o próprio Antony que chutou a bola. Bruno precisou ser atendido rapidamente, mas se recuperou depois de precisar ser atendido, levar a mão no rosto. E tanto o Pedro, tanto o Bruno Guimarães voltaram a trabalhar normalmente no campo de jogo no Gran Hamad Stadium. Com 3 desfalques e já classificada para a próxima fase, visando apenas o 100% de aproveitamento e a confirmação da primeira posição do grupo, Tite já comunicou aos seus atletas que jogará com um time alternativo contra a equipe de Camarões na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com isso, brechas para Pedro, Everton Ribeiro, Bremer, Daniel Alves, Bruno Guimarães, Martinelli, terem alternativas, o próprio Gabriel Jesus, terem mais tempo de jogo durante a Copa do Mundo. Isso porque o intervalo do jogo de Camarões para o jogo das oitavas de final é de apenas 2 dias. Então, com isso, Tite ganha uma sessão de treinamento com o time titular. Time reserva para enfrentar Camarões, ele passa a trabalhar a partir de amanhã o time titular para as oitavas de final e também para a terceira rodada da fase de grupos. E no pós-jogo contra Camarões, os titulares não precisarão fazer um regenerativo, já estarão à disposição para trabalhar taticamente aquilo que o Tite deseja para a equipe. Sobre Neymar, Danilo e Alexandro, o Dr. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, atualizou o quadro clínico dos atletas e confirmou que os 3 estão fora do jogo contra a seleção camaronesa. Sobre o jogo de ontem, Alexandro sentiu dores na região do quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições da próxima partida contra Camarões, ele segue em tratamento para que nós possamos recuperá-lo o quanto antes. Danilo e Neymar continuam no processo de recuperação das suas lesões no tornozelo, cada um com uma abordagem diferente, pois são lesões diferentes, isso é importante a gente salientar. O Neymar apresentou um episódio de febre que já está controlado, isso não interfere no seu processo de recuperação do tornozelo. E hoje, na nossa reunião diária com a comissão técnica, nós passamos então que esses 3 atletas não estarão disponíveis para o nosso próximo jogo. Bom, antes da atividade, o Juninho Paulista, que é diretor de futebol da Confederação Brasileira de Futebol, se demonstrou insatisfeito com o gramado do estádio 974. A seleção brasileira, confirmando a primeira colocação do grupo, irá voltar a esse estádio nas oitavas de final. O Juninho disse que o gramado está ralo, está pior do que o gramado do centro de treinamentos da seleção brasileira em Doha. Vamos ouvir o Juninho Paulista. O gramado não está no mesmo nível do Luseio, que foi o primeiro estádio que nós jogamos, não está no mesmo nível do nosso campo aqui do sem treinamento, está inferior, né? Ele já está começando a ficar ralo. Nós vamos fazer assim uma consulta, já fizemos ontem, vamos fazer uma consulta mais profunda com a FIFA, que a gente acha assim, se a gente for jogar lá nas oitavas,
vai estar mais prejudicado, porque tem mais 2 jogos ainda, né, antes das oitavas lá nesse campo. Então, sim, eu não sei o que é possível se fazer, mas algo tem que ser feito para ele estar no mesmo nível que uma Copa do Mundo exige, né? Tite tem mais 2 treinos para fechar o time antes de encarar a seleção camaronesa. O fato dele jogar com o time reserva não significa que os titulares não estarão à disposição. Eles estarão no banco de reservas caso seja preciso utilizá-los e fazer testes na terceira rodada da Copa do Mundo do Catar. Mas, como eu disse, ele ganha tempo para trabalhar com os seus principais jogadores para as oitavas final. E outro ponto importante, né? Quem não tem minutagem ganha a oportunidade, num jogo até com menos pressão, de mostrar para o que veio na Copa do Mundo, de estrear na Copa do Mundo, como é o caso do Ribeiro, do Pedro, do Bremer, do Daniel Alves, que já jogou Copa, mas ainda não esteve em campo nesta Copa do Mundo no Catar. Vamos acompanhar como foi o treino da seleção brasileira hoje no Gran Hamad Stadium. Pelo que o técnico Tite utilizou nas 2 primeiras rodadas da Copa do Mundo, a escalação para enfrentar Camarões deve ter Ederson no gol, Daniel Alves na lateral direita, a dupla de zaga com Bremer e Éder Militão e Alex Telles pelo lado esquerdo, que já era confirmado com a ausência de Alexandro. A dupla de volantes terá Fabinho e Bruno Guimarães, e ao ataque são 6 opções para escolher 4. A julgar pelo que Tite utilizou nos 2 primeiros jogos, ele deve atuar com Martinelli, Antony, Rodrigo e Gabriel Jesus, com Everton Ribeiro e Pedro ficando como alternativas para serem utilizados durante o segundo tempo. Essa escalação será confirmada nos 2 treinos que antecedem a partida contra a seleção camaronesa e pode ter mudanças. Você escalaria Pedro, Everton Ribeiro? Como é que você montaria esse quarteto ofensivo com essas 6 opções que o técnico Tite tem à disposição no banco de reservas? Vamos acompanhar como foi o treino da seleção brasileira.